Fortaleza. Paróquia São João Batista, no Bárico. Paróquia São José Operário, na Itoupava Central. Paróquia São Luís Gonzaga, em Tribés. Comunidade São João Batista, na Vila Itoupava. Pontos comerciais. Sapataria do Seu Álvaro, na Escola Agrícola. Floricultura Olinda, no Fidelis. Agora você pode ouvir nossa rádio Arca da Aliança também pelo seu celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo da Rádio Arca da Aliança. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar com ótima resolução. Mais informações de como baixar você confere no Facebook da Rádio Arca da Aliança ou ligue 3340 1260. Rádio Arca da Aliança agora no seu celular. Fique ligado e divulgue. Semana do Coração de Jesus na Arca da Aliança, nos dias 24 a 30 de junho, com adoração 24 horas e Santa Missa, de segunda a sábado, às 7h30 da noite, e logo após, praça de alimentação. Encerrando no domingo, às 3 horas da tarde, com Santa Missa. Local: Chácara Cidade de Deus, Rua Henrique Gribel, 812, Itoupava Central. Ligue e marque o seu horário de adoração. 3340 1260. Coração de Jesus, centro de todos os corações. Oi, Cláudia, tudo bem? José, estou bem, mas atrasada. Já passou o fechamento da meta na Arca e ainda não fiz minha contribuição. É sempre assim. Mas, Cláudia, então você precisa conhecer a forma de contribuição pelo débito na sua conta bancária. É seguro, prático e ainda fideliza a sua ajuda. Assim você evangeliza sem esquecimentos e incômodos. Que ótimo, José! Como faço para contribuir pelo débito? É simples. Ligue no 3340 1260, fale com o setor Amigos da Evangelização e atualize seu cadastro. Saiba como ser um amigo através do débito na sua conta via Cred. Nunca foi tão fácil e seguro viver a sua fidelidade. Amigos da Evangelização, uma amizade que transforma vidas. Acesse o site www.arcadaliança.com.br. 21 graus é a temperatura na rua Amadeu da Luz, centro de Blumenau, e o relógio marca 6 horas e 1 minuto. A partir de agora, você confere os principais assuntos de Blumenau, do Brasil e do mundo. Está no ar o Jornal das 18. A apresentação: Emerson José e Guilherme de Bem. Olá, bom final de tarde para você que nos ouve ou nos assiste. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal das 18 aqui pela Rádio Arca da Aliança. Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2019 e nós estamos ao vivo em AM 1260 no aplicativo para smartphones Rádio Arca da Aliança e também pelo Facebook. E aqui comigo, com a missão de apresentar esse rádio jornal, o meu amigo, o meu irmão, Guilherme de Bem. Boa tarde, Guilherme. E o inverno que não se escondeu, Guilherme, não aparece mais. Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos os ouvintes da programação do Jornal das 18. Bom início de semana para todos. É um início de semana já quente. Cadê o inverno? Bom dia não, né? Boa noite ou boa tarde para você. Vamos começar o nosso jornal, vamos trabalhar, vamos começar o nosso jornal dando um recado para o pessoal que mora lá no bairro Água Verde,
mais especificamente lá na Essa de Queiroz, porque na rua Essa de Queiroz vai ter um trecho interditado amanhã, terça-feira. O trecho entre a rua Professor Trindade e a rua Calvale receberá manutenção do calçamento. A Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana realizará amanhã, terça-feira, dia 18, entre as 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, a manutenção do calçamento da rua Essa de Queiroz, no bairro Água Verde, deixando assim a pista interditada para o trânsito durante as execuções. O bloqueio da via ocorre no trecho entre a rua Professor Trindade e a rua Calvale. Em caso de más condições climáticas, os trabalhos devem ser reagendados. Além da rua Essa de Queiroz, a rua Barbacena, lá no distrito do Garcia, também ficará interditada amanhã e quarta-feira para a substituição da capa asfáltica. 6 horas e 3 minutos, SAMAI finalizou neste final de semana a instalação de mais de 310 metros de nova tubulação no Humberto de Campos. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI, concluiu neste final de semana 310 metros da rua Humberto de Campos com a implantação de tubos de 150 milímetros de diâmetro para comportar a nova rede de abastecimento de água. Todo o trabalho está sendo realizado em etapas, conforme o planejamento da autarquia e liberação por parte da CEINFRA. A implantação da nova rede da rua Humberto de Campos iniciou em março de 2018, quando foi detectada a necessidade de uma nova tubulação no local por conta das obras realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. 6 horas e 4 minutos, Blumenau vai sediar Seminário de Gestão Municipal, Inovação e Transformação Digital. Promovido pela Inova Soluções com o apoio da FECAM e do TSE de Santa Catarina, e destinado a prefeitos e vice-prefeitos, secretário de Administração e gestores de Tecnologia da Informação das cidades de Santa Catarina, a cidade de Blumenau cedia no mês que vem, dia 3 de julho, o Seminário Catarinense de Gestão Municipal, Inovação e Transformação Digital. O evento é gratuito e tem por objetivo melhorar a gestão pública a tomar medidas de inovação. O intuito é de aproximar o uso da tecnologia para gestores da Administração Municipal de Santa Catarina, a fim de promover medidas inovadoras na gestão pública. Na oportunidade, autoridades vão debater sobre as mudanças que estão sendo promovidas na administração pública a partir da inovação tecnológica. Dentre os assuntos a serem abordados estão os novos desafios na gestão pública, a revolução do governo 4.0 e a construção das cidades do futuro. Entre os nomes confirmados estão os prefeitos de Chapecó, Luciano Buligon, de Palhoça, Camilo Martins, e o de Tubarão, Juarez Ponticelli, que também é presidente da FECAM. O seminário terá também a presença do auditor fiscal do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Azor Ashkar, que abordará a importância do controle externo ante as iniciativas de inovação da administração pública. O órgão também é um dos apoiadores do evento. O evento mostrará ainda como a aplicação da tecnologia para a gestão pública auxilia na redução dos custos públicos e, consequentemente, possibilita investimentos em demais necessidades da população, além de elevar o índice de satisfação dos cidadãos. Ainda com o foco em tecnologia e inteligência artificial, a Softplan, empresa pioneira no desenvolvimento de softwares de gestão empresarial para o setor público, por meio de seus executivos Marcelo Fett e Janderson Reis, também abordarão o tema e a importância da sua aplicação para aperfeiçoar processos públicos, além de combater práticas de corrupção e sonegação fiscal. As informações são lá do jornalista Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau. Direto da redação Rede de Notícias Acaerte. E agora vamos para a Acaerte, Rede de Notícias. Centro especializado em atender imigrantes no estado deixa de funcionar a partir de setembro. Serviços devem ser fortalecidos nos municípios com capacitações a partir do segundo semestre. E vamos até a redação da Acaerte com a repórter Jéssica Mello. Kerlin Caravaggio, de 21 anos, estava quase se formando em administração industrial quando saiu da Venezuela. Agora, em Florianópolis, já possui emprego em uma empresa de sorvetes e vive uma nova realidade. Tudo muito novo, experiências novas, de verdade. Não só em el trabalho, também em el idioma. Graças a Deus mantenho muita paciência, porque eu falo um portunhol e ha sido tudo boa, a gente, o carinho.
Imigrantes e refugiados, assim como Kerlin, não terão mais acesso a um local especializado de atendimento no estado catarinense. O Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante, o CRAI, inaugurado em fevereiro de 2018 na capital, vai funcionar até setembro. Depois, os serviços devem ser descentralizados e fortalecidos nos municípios. O governo deve realizar capacitações a partir do segundo semestre. As atividades são mantidas de forma contratual, com recursos do governo do estado, e o contrato já havia sido renovado, como explica Karine Eusébio, diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Ele acabou em setembro do ano passado, foi prorrogado por mais um ano. Isso não tem mais juridicamente como ser prorrogado, recebeu um novo aditivo legalmente, então ele encerra os serviços com a entidade que presta serviço à ASA, né? Em setembro desse ano. Janice Merigo, assessora em políticas públicas da FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, afirma que a capacitação é necessária. De fato, ela é necessária, né, a capacitação aos trabalhadores de SUAS que atuam nos CRAS, para eles poderem entender como se dá esse processo da imigração e poder qualificar esse atendimento. Mas então, além da capacitação também, a gente precisa ter um grupo de trabalho no âmbito estadual, composto pelo Estado, pelos municípios, com a participação da Diretoria de Direitos Humanos, que agora na reforma administrativa foi constituída no Estado, e que também tem a capacidade, né, e a competência de atuar na questão do imigrante. Antes do CRAI, o atendimento a imigrantes e refugiados na Grande Florianópolis vinha sendo realizado por voluntários e estagiários na Pastoral do Migrante. O governo alega que a política de atendimento ao imigrante realizada no estado será fortalecida após o segundo semestre. Os profissionais que atuam nos Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS, e os Centros de Referência Especializados em Assistência Social, os CRES, de todos os municípios, vão receber as capacitações para atualizar e ampliar os conhecimentos sobre o tema. São 383 CRAS e 100 CRES no estado. O CAD único aponta que 5.762 imigrantes são atendidos pelas políticas ofertadas neles. Em 190 municípios, já foram atendidas 85 nacionalidades diferentes. Janice Merigo aponta a defasagem na criação de uma lei para a criação do Fundo Estadual de Assistência e também do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, para que os repasses aos municípios que realizam o atendimento na ponta sejam realizados de forma automática. Então, hoje o Estado ele teria um compromisso, uma competência de cofinanciar a proteção básica, os CRAS, os CREAS, que é a média complexidade e a alta complexidade, além dos benefícios eventuais. E que, historicamente, a gente sempre tem que estar pactuando e deliberando junto com o Estado esses recursos, porque não existe uma lei do FES e do SUAS. O governo estadual já sinalizou que prepara uma lei de cofinanciamento com municípios para assistência social. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jéssica Mello. Mais de 1 milhão de catarinenses ainda precisam se vacinar contra a febre amarela. Mais informações da repórter Acaerte, Patrícia Gomes. Santa Catarina ultrapassou o percentual de 70% da sua população vacinada contra a febre amarela. Porém, a recomendação é que o estado vacine 95% dos seus residentes com mais de 9 meses. Desde o segundo semestre de 2018, o Ministério da Saúde incluiu todo o território catarinense na área com recomendação de vacinação para a febre amarela. Antes, 162 municípios integravam essa área. A partir de fevereiro, a vacina foi incluída na rotina de todos os postos de saúde. Arielle Fialho, chefe da Divisão de Imunização da Vigilância Epidemiológica Estadual, reforça a necessidade de todos se vacinarem contra a doença. O ideal é que seja pelo menos 95% da população. Então, a gente ainda tem muito a vacinar. Nós temos um resíduo de pouco mais de 1 milhão de pessoas a serem vacinadas. Então, claro que melhorou, o Estado passou a ser recomendação, né? Todos os municípios passaram a ser recomendação a partir da metade do ano passado. Já foram vacinadas muitas pessoas, mas ainda tem muito a ser vacinado. Então, nós temos que continuar com as estratégias, os municípios têm que continuar também, e a população tem que procurar a unidade e fazer, para aqueles que ainda não se vacinaram. Lembrando que
é uma dose só, né? Uma única dose garante proteção para a vida toda. Em março, a morte de um homem de 36 anos em Joinville foi confirmada por febre amarela. No mesmo mês, Santa Catarina também registrou a morte de um macaco da espécie bugio. O animal foi encontrado em região de mata no município de Garuva. Os macacos não transmitem a febre amarela. Eles também são vítimas da doença e sinalizam a circulação do vírus na região. Arielle Fialho, chefe da Divisão de Imunização da Vigilância Epidemiológica Estadual, explica que estudos indicam que a doença entraria mesmo no estado por essa região. Seria essa entrada pelo norte, que foi um dos caminhos que já tinham sido estudados, né? E foi por ali, e a tendência é ir descendo, né? Então quem não tomou ainda deve procurar e se vacinar, porque o vírus está circulando no estado. Já tivemos o óbito, como você falou, em Joinville, e o vírus, a tendência dele é se espalhar pelo estado, né? Então temos que todos estar imunizados. Fizemos uma campanha no início do ano, ali, de março a abril, mas ela continua em todas as unidades de saúde do estado. Na área urbana, a febre amarela também é transmitida pelo mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Os sintomas iniciais da febre amarela incluem febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. É uma doença bem grave, né? Ela vai acometendo vários órgãos do corpo e de uma forma muito rápida e agressiva. Então tem que ser identificado no começo, né, suspeitado, para fazer o tratamento correto. Não é um tratamento específico para a febre amarela, é um tratamento sintomático, né? Qual é o problema que está tendo, tem que estar resolvendo. Quem está com febre amarela deve evitar medicamentos como a AS e a aspirina, que favorecem o aparecimento de manifestações hemorrágicas. A doença pode levar à morte em cerca de uma semana se não for tratada rapidamente. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. Direto da redação Rede de Notícias Acaerte. Vamos para um rápido intervalo, 6 horas e 14 minutos. Sagrado Coração de Jesus, como amigo evangelizador, eu oferto a minha fidelidade a vós. Amigos da Evangelização, uma amizade que transforma vidas. O melhor lugar de estar é no teu coração. 6 horas e 15 minutos e agora vamos para as informações do Alerta Blue com Emerson José. Informações do tempo e temperatura. Um sistema de alta pressão posicionado a leste de Santa Catarina favoreceu o deslocamento de umidade do mar em direção ao continente, ocasionando aumento de nuvens em Blumenau, principalmente à tarde de hoje. Para amanhã, terça-feira, este mesmo sistema de alta pressão segue atuando em nosso estado, mantendo a condição de presença de sol em meio à variação de nuvens. Temperatura mínima amanhã entre 18 e 20 graus e a máxima entre 25 e 27 graus. Vai ser uma terça-feira quente. Às 6 horas e 15 minutos e ainda informação e atenção, você que está querendo tirar a carteira de habilitação, o CONTRAN retirou a obrigatoriedade de aulas em simulador para tirar a CNH. Não vai ser mais obrigatório fazer a prova em um simulador de direção para tirar a carteira nacional de habilitação. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, acabou com a obrigatoriedade, que era inclusive uma promessa do presidente Jair Bolsonaro. A medida começa a vigorar em 90 dias e, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, os custos para tirar a CNH devem diminuir até 15%. Até então, pela regra, o novo motorista tinha que fazer 25 horas de aula de direção, sendo 5 delas no simulador da autoescola. Portanto, com o fim da obrigatoriedade, a quantidade de horas-aulas obrigatórias cairá de 25 para 20. O simulador, no entanto, não será extinto. Ele vai ser opcional. O aluno que quiser poderá fazer até 5 horas aula no equipamento. E, nesse caso, fica obrigado a fazer pelo menos 15 horas de aula prática no veículo. 6 horas e 17 minutos e agora vamos falar de saúde. A obesidade mata 4 milhões de pessoas por ano. O problema de saúde atinge 2 bilhões de adultos no mundo.
cerca de 2 bilhões de pessoas adultas estão com sobrepesos ou obesas, segundo a Federação Mundial da Obesidade. O aumento dos casos coloca as autoridades em alerta para um problema considerado de saúde pública. Tim Lombstein, diretor de políticas da federação, declarou à agência F que a obesidade já afeta mais pessoas do que a carência de alimentos e requer mais atenção e verbas públicas. Dados da Organização das Nações Unidas registram em 2016 672 milhões de adultos obesos, o equivalente a 13% da população mundial. O excesso de massa corporal é responsável por 4 milhões de mortes ao ano. Obesidade e sobrepeso desencadeiam outras doenças como diabetes, problemas cardiovasculares e câncer. Até países da África e Ásia com rendas baixas e médias são afetados. Os números sobem significativamente nas pequenas ilhas do Pacífico e do Caribe. Para Lombstein, a alimentação não saudável, associada ao sedentarismo, o desenvolvimento econômico, a urbanização e o excesso a produtos de baixa qualidade nutricional, cresce até nos países adeptos da dieta mediterrânea. No caso, o cardápio à base de alimentos frescos e naturais. 6h18. Direto da redação Rede de Notícias Acaerte. Voltamos para a redação Acaerte. FECAM pressionará parlamentares pela inclusão dos municípios na reforma da Previdência. Representantes da Federação Catarinense de Municípios começam semana fazendo pressão em Brasília. Vamos até com a repórter Patrícia Gomes. Estados e municípios foram excluídos da reforma da Previdência, pelo menos por enquanto, na versão apresentada pelo relator da matéria na Câmara dos Deputados. Ainda há prazo para a apresentação de mudanças por parte dos demais parlamentares que integram a comissão especial que discute a matéria. E ainda no próprio plenário esse item pode ser discutido. Essa semana, representantes da FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, estarão em Brasília para defender que a reforma da Previdência valha para todos, não apenas para a União. Ideia defendida também pela maioria dos governadores, entre eles o de Santa Catarina. O presidente da FECAM, Juarez Ponticelli, prefeito de Tubarão, destaca. Não desistimos ainda, junto com os governadores. Na segunda e terça-feira vamos fazer uma mobilização em Brasília, ainda na tentativa de tentar sensibilizar o relator e os parlamentares a incluir, a manterem municípios e estados nessa reforma. A oportunidade que a gente tem com essa reforma é de resolver o problema que é de todos, da União, é dos estados e é dos municípios. O Brasil tem 2.100 municípios com regime próprio de previdência. Em Santa Catarina, segundo o levantamento do Tribunal de Contas, são 69 municípios com regime próprio. Desse total, 63 com déficit. Esses seriam imediatamente beneficiados, já que a proposta apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro permitia que esses municípios com déficit aumentassem a alíquota de contribuição de 11% para 14%. O presidente da FECAM, Juarez Ponticelli, lamenta que, por questões políticas, os deputados federais estejam propensos a excluir os municípios da reforma. Infelizmente, os interesses político-eleitorais me parece que estão prevalecendo. Eu fico estarrecido quando vejo nas justificativas de alguns parlamentares federais que não querem a reforma para os estados e municípios justificarem exatamente a questão eleitoral do próximo ano. De novo se colocam interesses pessoais, partidários, eleitorais, em detrimento do interesse do Brasil, que é ter uma reforma para todos, aprovada no menor espaço de tempo possível, para que a economia, o investidor possa acreditar novamente no país e voltar a investir. No atual texto da reforma da Previdência, os servidores públicos terão idade mínima de aposentadoria igualada à dos trabalhadores do setor privado, 62 anos para mulheres e 65 para os homens. O tempo de contribuição mínimo, no entanto, será de 25 anos, 5 anos a mais que os da iniciativa privada, sendo necessário 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Juarez Ponticelli, presidente da FECAM, ressalta que se estados e municípios ficarem de fora da reforma, haverá pelo Brasil diferentes regimes de previdência. Nós temos 2.100 municípios no Brasil com regime próprio de previdência. E, naturalmente, que eles vão ter muita dificuldade para fazer 2.100 leis, para fazer essa discussão em cada Câmara. E nós vamos começar a fatiar e ter previdências diferenciadas. Nós não vamos resolver o problema do Brasil. Portanto,
A posição da FECAM, da CNN, é uma posição fechada pela manutenção dos municípios e estados na reforma, porque essa tem que ser uma reforma para o Brasil. Não é possível que se espere votar um pedaço dela no Congresso para, a partir daí, os 27 estados e 2.100 municípios começarem essa discussão. O Brasil já perdeu tempo demais com essa conversa. Está na hora de votar para retomar, para o investidor retomar a confiança do Brasil, voltar a investir e aquecer a economia. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. Até o final deste ano, todas as regiões do estado vão ter chamamento público para empresas interessadas em oferecer trabalho para detentos. Vamos com mais informações com a repórter Jéssica Mello, de Florianópolis. Após o primeiro chamamento público no início deste mês, voltado a empresas interessadas em oferecer oficinas de trabalho para detentos, no complexo penitenciário de Chapecó, a medida deve ser ampliada em Santa Catarina. Todas as unidades prisionais devem passar pelo mesmo processo até o final deste ano, como aponta o secretário de Justiça e Cidadania, Leandro Lima. A gente iniciou o primeiro chamamento público, inclusive foi o nosso projeto piloto, né? O primeiro trabalho discutido já com a nova interpretação legal, e a ideia é de que nós cheguemos até o final do ano com todas as unidades com chamamento público realizado. Ou seja, em todas as unidades do estado, em todas as regiões do estado, nós teremos novos chamamentos públicos, proporcionando a entrada de mais empresas para trabalho no sistema prisional. Lima destaca que hoje, mais de 7.700 presos trabalham no estado, mas ainda não há uma meta definida sobre qual deve ser o aumento desse número. E a partir do chamamento público, nós vamos ter uma realidade diferente que nós nunca tivemos, que é essa modalidade prevista na lei, chamando outras empresas para trabalharem e fazendo propostas que serão analisadas também pela quantidade de vagas que vão oferecer. Então agora seria precipitado e até prematuro eu poder fazer uma previsão de quantos presos serão chamados. É certo que a oferta será superior ao que nós temos, então nós pretendemos avançar muito na quantidade de presos trabalhando no estado. Para participar do chamamento, a empresa precisa atender alguns pré-requisitos, como ter responsabilidade social e ambiental e oferecer treinamento e capacitação para o detento. O produto fabricado dentro da unidade também precisa estar ligado com a vocação econômica da região. Santa Catarina é o primeiro estado brasileiro a aprovar uma lei que estabelece diretrizes para a organização de um sistema laboral dentro das unidades prisionais e aponta para os chamamentos públicos que iniciaram agora. Os próximos serão também em Chapecó para atender presos, mas do regime fechado. Depois será realizado na região sul. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jéssica Mello. 6h25. Direto da redação Rede de Notícias Acaerte. E agora vamos falar de esporte. Futebol. Vamos para futebol. Esse final de semana levar as pessoas para o bairro do Progresso, porque teve a final do Blumenau, aqui o município, o jogo amador do município aqui da nossa cidade. E Salto do Norte ganhou, levou a vitória contra o Canto do Rio. Nesse final de semana, cerca de 2.000 pessoas acompanharam a grande final que movimentou todo o pessoal aqui do esporte amador de Blumenau. Canto do Rio ganhou a Liga Blumenauense de Futebol em cima do... Não, Salto do Norte foi o campeão. Eu torcendo pro Canto do Rio. Mesmo quando perde, eu quero que o Canto do Rio ganhe. E um único jogo fecha nessa segunda-feira a primeira rodada da Copa América. 8 da noite, no horário de Brasília, o Morumbi, em São Paulo, será palco do duelo entre Japão e Chile. De um lado, os orientais que disputam a Copa América como convidados. Do outro, o atual bicampeão. O Chile venceu em 2015, comandado pelo técnico Jorge Sampaoli, hoje técnico do Santos, e a edição extra em 2016, que comemorou o centenário da Copa América. Já a segunda rodada começa nesta terça-feira com Brasil e Venezuela, Bolívia e Peru. São 6h26, 21 graus é a temperatura aqui na Rua Amadeu da Luz, centro de Blumenau. E chegou a hora daquele quadro consagrado do Jornal das 18, o quadro dos abraços do Guilherme de Bem. E vamos mandar abraços aqui. O Felipe Livramento do Ozon acompanha também a nossa transmissão através do Facebook. José Miranda e o Ademir Cardoso. Quero abraçar aqui também o Jacó do Passo Manso, o Sérgio, o Alércio Rosa. E
todos que acompanharam o Jornal das 18. Um bom início de semana para você que ouviu a programação. Continue sintonizado no AM 1260. Um abraço para você, Emerson. Até amanhã. Obrigado, Guilherme. Obrigado a você que nos ouviu ou nos assistiu. Ponto final na edição de hoje do Jornal das 18. Vem aí o Santo Terço. Permaneçam com a gente e até amanhã, se Deus quiser.